Não adianta a mulher falar, e aí, polêmicas, né? Ah, eu quero me comportar do jeito que me apraz, do jeito que eu gosto, que eu acho certo. Maravilhoso, você tem todo o direito e a gente tem que construir uma sociedade que permita que as pessoas se comportem de uma maneira, desde que seja funcional e saudável pra si. Mas E agora, você não pode querer impor pra outra pessoa uma opinião que ela vai ter sobre o que você tá fazendo. Sim. Então você se comporta como... E aí vem a questão lá do café com teu pai, né? Se você se comportar assim, o homem vai pensar aquilo. Se você for assim, isso vai acontecer. Ele tá falando, obviamente, numa média, no estereótipo. Mas quase tudo que ele fala ali é senso comum, cara. Isso aí, se você for conversar com sua avó, né, sentada na cadeirinha de balanço fazendo crochê, ela vai falar, mas você não sabia disso, você precisou de um cara te ensinar isso hoje. Eu acho que, comum. Em relação a esse café com teu pai, que inclusive a gente comentou antes, eu acho que eu tenho uma percepção moral diferente da dele. Porque, assim, eu não vejo necessariamente a verdade nas perspectivas morais absolutas que ele tem acerca dos relacionamentos. Tipo quais? Por exemplo, de que uma mulher ela vai ter menos valor porque ela se relacionou e fez sexo com, sei lá, 12, 15 caras na vida dela, ou mais, enfim, fez um gangbang, sei lá. A questão é que a gente tem que ter noção... Mas tu discorda desse conceito? Eu discordo que isso necessariamente tenha que ser assim, porque existem algumas normatividades na sociedade, certo? Nós atribuímos valor para algumas coisas, mas eu não concordo que necessariamente deva ser assim. A questão é que você precisa entender que quando você tenta mudar algumas regras do jogo, tu vai ter que lidar com algumas consequências. Tu precisa ter essa clareza. E essa é a minha divergência... tanto com ele quanto com as pessoas de fora. O que significa? Que eu faço uma análise mais técnica acerca dos fenômenos do que necessariamente moral. Isso significa o quê? Que se uma pessoa ela quer iniciar um relacionamento com um sujeito que tem muito valor pra ela, tá? E aí ela vai lá e faz de tudo por essa pessoa, então começa a tratar aquele homem como se fosse o seu marido, uma pessoa que ela já tem um relacionamento, ela tem que ter a clareza de uma coisa, de que ou é um investimento de alto risco, tá? Então você entregou muita coisa pra essa pessoa, correndo o risco de perder e sair drenado nisso, mas de certa forma aquilo fez sentido pra você, foi gratificante porque você deu o seu melhor e você tentou alguma coisa, e aí tu vai estar naquele teu leito de morte e pensar, eu fiz o que eu deveria ter feito, eu fiz o que eu quis fazer, ou senão tu tem que ter a clareza de que tu tem que se manter autopreservado porque tu não sabe lidar com situações de alto risco em que tu pode sair perdendo. Entendeu? Uhum. E aí, nesse caso, você em alguma medida consegue controlar um pouco da sua frustração. Porque se eu estou investindo numa pessoa e eu busco algo gradualmente correspondente, eu quero mutualidade logo no início, o que tu faz? Tu dá um passo, a pessoa dá um passo. Tu dá um passo, a pessoa dá um passo. Se aquela pessoa parou ou voltou, tu faz a mesma coisa. Se ela deu um passo pra trás, tu dá uma parada. Então, eu acredito que você vai testando os limites daquela pessoa à medida que aquilo é correspondente às suas necessidades e aos seus valores. A questão é, o meu problema com o que ele diz é de que todas as pessoas precisam agir da mesma forma. Entendeu? Mas é que eu acho que tem... Eu acredito que a maioria das coisas que ele diga sejam um senso comum porque são verdades. Eu acredito que uma mulher que se relacione com muitos caras, estatisticamente, ela vai ser mais desvalorizada pela maioria dos outros homens. E isso pra mim é um fato. Não, eu concordo. A maior parte das pessoas, elas vão... Enxergar com menos valor. Mas a minha percepção racionalista é de que esse cálculo está errado. Mas tu discorda da regra do jogo, mas tu não discorda que seja uma regra. Eu discordo da regra... Sim. Uma regra. Até porque eu penso que as pessoas, elas têm motivações e valores diferentes, divergentes em alguma medida. Então, para alguns homens, isso vai ser completamente irrelevante. Mas são exceções que justificam uma regra. Sim, não, concordo. É uma regra. O meu ponto é, será que você deveria reforçar isso? Porque eu vou te dar um exemplo. Mas eu acho que isso é uma verdade desde que o mundo é mundo. Acho que reforçar ou não reforçar, acho que não faz diferença. E eu acho que o discurso dele é o seguinte, ele tem ideia pra quem que ele tá falando, ele sabe quem que é o público-alvo dele, então você vê que depois de um vídeo que ele posta lá um corte dele polêmico, ele vai lá e vende um curso pra mulheres que querem se relacionar e não estão conseguindo deixar de ser ficantes. Sim. Se esse é o foco dele, estatisticamente falando, ó, se você quer deixar de ser ficante, você tem que ser percebida como tendo um valor maior pra relacionamento de longo prazo. E a percepção realmente de bom senso, consensual se você levou uma vida não se privando de experiências sexuais, não se privando de trocar de parceiro a todo momento, é mais difícil pra você, quando você encontrar uma pessoa, você ser plenamente fiel. Por quê? Você vai ter todos aqueles viés, você vai comparar a pessoa com outras que você já teve, né? Isso aí já é falar de exaustão. Isso acontece. Agora, se você quer ter algo coerente com isso, você vai ter que se ajustar
com o princípio de coerência. E o que ele tá falando realmente é a média. Não é pra todo mundo. É claro que sempre vai ter cara. Tem cara, por exemplo, que gosta de ver a mulher dele com outro. Né? Mas isso é exceção da exceção da exceção. E se ele tá falando pra um público grande, né, de pessoas que estão insatisfeitas com os relacionamentos que estão tendo, passar regras gerais pra elas de uma forma ampla é interessante, porque às vezes a pessoa é educada com outra mentalidade. A gente tá numa sociedade em que muitas mulheres são criadas... Eu conheço muitas mulheres que foram criadas assim, olha, meu pai me criou pra eu não depender de homem nenhum, pra não precisar de homem pra nada. Agora ele te ensinou que consequência que isso pode ter na hora de construir uma relação equivalente, né, e parelha com uma pessoa, porque se você não precisa dela pra nada, você vai estar com ela pra quê? Só porque você gosta dela. Mas é que tá, só vai ser interessante você estar com essa pessoa enquanto você estiver sendo bom pra você, e quando não tá mais interessante, você vai lá e larga? Não, eu não acho que tem que ser uma relação descartável. Mas eu preferiria estar com uma pessoa que não precisa de mim, mas porque ela gosta. Não é melhor que ela esteja comigo porque ela gosta, tem prazer... Ou, de certa forma, ela é estimulante pra você, mas não necessariamente, caso ela não esteja, você não é ninguém? Ah, não, sim. A questão é, uma coisa não elimina a outra. Você pode gostar, né, e querer ter na sua vida qualidades e características que a pessoa tem, sem que isso seja uma dependência patológica. Não uma dependência pela fraqueza, sabe? Mas, olha, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu valorizo, eu quero buscar uma pessoa que tem isso pra gente combinar, né, construir uma relação aqui equilibrada. Agora, se a pessoa se basta demais, você tem uma... É igual quando você tá numa empresa. E aí você fala, olha, eu não preciso estar aqui. Então você nem se engaja pra tentar fazer aquelas coisas que são necessárias. É que eu acho que tem que ter papéis. Tipo, por exemplo, eu gosto que vocês estejam aqui, mas eu não preciso que vocês estejam aqui. Mas eu tenho um papel aqui e vocês têm outro papel aqui. Sim. Eu acho que existem papéis. Então, se você não eu tenho que conduzir a conversa, eu tive que produzir as câmeras mas, e tal. Mas eu vou te dar um exemplo em relação à questão das regras do jogo. Tá. Antigamente, se uma mulher fosse se casar com um homem e ela não fosse virgem, isso já era o suficiente pra anular um casamento. Inclusive, muitas vezes através do relacionamentos, acasalamento, cópula forçada. 13 anos. Entendeu? Então, assim, isso já era o suficiente muitas vezes pra anular um relacionamento, pra uma mulher realmente ser ostracizada da sociedade. Hoje em dia, a virgindade tem um valor muito menor. Então, é nesse aspecto de que, à medida das mudanças dos nossos valores, as regras do jogo também foram mudando. E na minha percepção... Eu não vejo nenhum motivo pra se entender que porque uma mulher fez sexo com muitos homens, logo ela deva ser tratada como uma pessoa com menos valor. E principalmente porque isso acaba, infelizmente, afetando outras áreas da vida dela. E eu vou dar um exemplo. Eu fiz um podcast com o Brigadeiro, certo? E aí, em dado momento, ele falou sobre as mulheres que fazem sexo com muitos homens, etc. E se um amigo dele resolver ter um relacionamento de longo prazo com essa mulher, ele vai chegar e vai falar pra ele, ó, tu sabia que ela é puta? Sabe, me parece uma atitude não somente ultrajante, mas ela é petulante. E até mesmo desumanizante acerca dessa outra pessoa que ele tá pretendendo se relacionar. Porque por ela ter feito sexo com muitos homens, agora ela é menos merecedora de relacionamento? De amor, de compaixão, de entrega? Por que exatamente? Será que ela é desonesta? Será que ela é uma pessoa emocionalmente disfuncional? Você conhece essa pessoa com profundidade? Quais são os outros fatores que levaram para que esse relacionamento acontecesse? Será que esses dois indivíduos têm os mesmos valores correspondentes? Você não sabe. Então parece que existe uma certa força social de coesão para gerar determinados comportamentos, porque nós somos seres humanos sociais. Mas eu não acredito... Isso pressiona o comportamento das pessoas. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?